Boa tarde, seja bem-vindo, Padre Jamir. Tudo bom? Rodolfo, comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje, teremos a graça de estar recebendo aqui o Padre Jamir, nosso pároco de Fervedouro, da paróquia de Fervedouro, que veio aqui contar um pouquinho sobre a sua vida, sua carreira, sobre seu serviço de sacerdote, como que faz uma gestão de uma paróquia. Mas vamos começar pelo principal, porque tem muita gente que me segue de muitas regiões, apesar de o senhor ser uma pessoa conhecida. Quem é Padre Jamir? Da onde o senhor veio? Se apresenta um pouquinho para as pessoas. Então, eu sou Padre Jamir Pedro Sobrinho, nasci no dia 3 de julho de 1967 em Divino. Sou primogênito de uma família de 3 filhos. Depois de mim tem um casal. E o meu irmão caçula, há 5 anos atrás, veio a óbito. Então existimos eu e minha irmã, e agora os meus sobrinhos. Então nasci lá no chamado Córrego dos Viletes, em Divino, no ano de 1967. 1967. Hoje o senhor está então completo esse ano 58 anos 58. De vida, de existência. E de sacerdote você tem quantos anos? Então, fui ordenado padre no dia 31 de julho de 1994. Esse ano eu completo 31 anos de ministério ordenado. Então vamos pegar, acho que pelo essencial, Quando que despertou esse desejo do senhor Padre Jamir de pegar e falar assim, eu acho que eu tenho uma vocação sacerdotal? Então, eu costumo, na minha história ou no meu histórico, constatar 2 acontecimentos que foram fundamentais para a minha vocação. Primeiro, a minha família, ela começou a participar das comunidades eclesiais de base e certa vez chegou uma vizinha dos meus pais nos convidando para participar do estudo bíblico, que a gente chama de grupo de reflexão. Uhum. E aquele estudo bíblico, ele me motivou a estudar a palavra de Deus e me tornei, então, um apaixonado da palavra de Deus. E isso estava lá com cerca de 8, 9 anos, era ainda criança, na pré-adolescência, e aí então nós começamos a participar do grupo de reflexão, e a gente morava na roça, e nos finais de semana a gente ia ou à missa à cidade ou no culto dominical na comunidade onde meus pais moravam, comunidade dos Frossá, lá em Divino. Esse foi um primeiro determinante, digamos assim. O segundo, eu tinha um tio muito religioso, o tio Lelécio, e ele ajudava a dar curso de canto, ajudava a dar curso... Divino mesmo. Em Divino mesmo. Ajudava a dar curso pastoral, que a gente chamava de curso de Natal, curso de Semana Santa. E certa vez ele chegou lá na minha casa me fazendo um convite para fazer uma espécie de uma enquete lá na comunidade, que a Diocese de Caratinga estava fazendo um levantamento da vida religiosa, dos paroquianos ou dos diocesanos, e aí eu me empolguei com aquele trabalho e fiquei muito, muito entusiasmado. Depois, ao chegar na adolescência, eu recebi o sacramento da Crisma, foi pelas mãos ainda de Dom Hélio. 15 anos mais ou menos? Eu tinha 15 anos quando eu fui crismado. E depois, a partir dos 15 anos, eu assumi uma turma de preparação para a crisma. Então, me tornei catequista. E aí fui catequista, preparando, então, adolescentes e jovens para receber o sacramento da crisma. E nisso eu estava concluindo o ensino fundamental, a antiga 8ª série. Uhum. E, na época, o seminário diocesano, ele acolhia jovens que pretendiam ser padre para fazer o ensino médio lá dentro do seminário. Chamava seminário maior? Não, lá tinha um curso chamado curso clássico, que o seminário maior é para filosofia e teologia. Ah, sim. Lá é o seminário menor. Então, no seminário menor, se fazia o curso chamado curso clássico, que fazia o ensino médio em 2 anos. Uhum. E aí, no ano que eu concluí a 8ª série, o ensino fundamental, que foi em 83, o meu pároco, na época era o padre José Moreira, ele chega de um retiro espiritual lá do seminário e disse: olha, tem 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Eu falei: então me dá a ruim primeiro, né? E ele diz: a partir do ano que vem não tem mais o curso clássico
lá no seminário, então você não vai poder ir para o seminário ano que vem. Eu tinha conversado isso com ele, porque a minha vocação brotou. Tem que fazer um parênteses aqui muito importante, a minha vocação brotou a partir daquelas duas experiências que eu contei do grupo de reflexão e da experiência como eu tive de participar da vida da comunidade. E no mês vocacional apareceram uns seminaristas lá em Divino para fazer um trabalho vocacional, falando de vocação. E numa missa, no domingo à noite, o padre Moreira celebrando, ele disse que vocação é algo muito misterioso, que ali dentro daquela igreja que estava repleta de jovens naquele dia, ele diz aqui nós temos muita gente que se perguntar, vai querer ser médico, vai querer ser advogado, vai querer ter uma profissão que seja rentável. E para ser padre aqui ninguém topa. Quando eu falou ninguém topa, eu me senti desafiado, falei, eu topo. E aí eu fui conversar com ele e ele me deu, na época, um livro para eu ler, que contava a vida de São Maximiano Maria Kolbe, que foi um padre franciscano que, no campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, ele doou a sua vida no lugar de um pai de família que foi condenado, né? E é uma história muito bonita, e São Maximiano tem uma história muito bonita de devoção a Nossa Senhora e tal. E então o padre Moreira já estava me acompanhando, e ao terminar o ensino fundamental, a 8ª série, eu ia para o seminário, então, no ano de 84. E aí deu, como diz o povo, deu ruim, deu errado, porque o seminário fechou essa possibilidade de ter o curso. E para mim foi um desafio muito grande, foi o primeiro da vocação, porque foi como dizer para mim assim, você não pode ser padre. Por quê? Porque em Divino não tinha o ensino médio pelo Estado. Só Carangola, né? Existia apenas o ensino... Não, lá existia o ensino médio, mas era pago. Eu lembro até hoje, era 9.500 cruzados. E isso era meu pai, que morava na roça, pobre, meieiro, ele não tinha condições de pagar isso para mim. Então, a notícia boa que o padre Moreira trouxe, a primeira foi essa, né? Que a notícia ruim é que não tinha a possibilidade de fazer o ensino médio lá no seminário. A notícia boa disse, eu vou te ajudar. Esse eu vou te ajudar. Ele foi lá na minha casa, conversou com os meus pais. Então, o que eu fiz? Eu arrumei um emprego na cidade, junto com a minha irmã, que a minha irmã também fez do pré ao ensino médio, na mesma classe que eu, na mesma série. O ano que eu fui aprovado, ela também foi. Mas ela é mais nova que o senhor ou ela é mais velha? Ela é mais nova, 2 anos do que eu, mas ela me acompanhou durante todo o tempo. Na época podia se matricular mais nova. Então, quando nós nos matriculamos, eu com 7, ela com 5, e a gente foi, então, juntos até o final do ensino médio. Bom, mas aí o que acontece? Ao chegar, então, ao conversar com os meus pais, eu arrumei um emprego que eu ganhava 12 mil cruzados e pagava o ensino médio, né, na escola particular, e assim foram 2 anos. Depois só veio a estatização do ensino superior em Divino no ano de 1986. Então, em 86 é que a escola chamada SENEC ou CNC deixou de existir em Divino. Aí o ano de 86 já foi então um ano pelo Estado. Aí não precisou a gente pagar. E aí, mas um ano o senhor fez o pagamento? 2 anos eu fiz o pagamento. O último que não. Eu trabalhava numa loja agropecuária durante o dia, ali vendia produtos agropecuários, ração, adubo, e me tornei um autodidata, lendo as bulas dos remédios. Então até receitava quando chegava um produtor lá que tinha um problema lá com qualquer situação lá no rebanho, eu já sabia pela leitura que eu fazia das bulas dos remédios, eu já sabia. E seu pai era agricultor também? Meu pai sempre foi meieiro, mas sempre trabalhou mais com café, né? Então ele cultivava café, arroz no brejo, milho, mas mexer com gado não, né? Mas aí nesse período que o senhor fez o médio, o senhor teve uma estadia lá em Divino mesmo, ou o senhor ia e voltava para essa comunidade dos Viletes, que dá ali 8 quilômetros, 9 quilômetros? Na época eu não morava nos Viletes, eu morava nos Frossá. Nos Frossá. Mas aí nesse período do ensino médio... Mas é perto os Frossá? Sim, ficam cerca de 5 quilômetros, né? Mas eu não morava lá. Quando eu comecei o ensino médio, o que acontece? Eu fui morar na casa paroquial. Então, eu ia dormir, porque eu trabalhava de 7 até as 17h30. Na loja mesmo, eu tomava um banho frio, que nem chuveiro lá não tinha, eu tomava um banho, ia na casa onde a minha irmã trabalhava de doméstica, jantava e chegava na escola às 18 horas em ponto para iniciar as aulas. As aulas começavam às 18 e ia até às 22. E aí isso ia de segunda a sexta. Na sexta-feira, quando eu terminava
o período escolar. No outro dia de manhã eu já vinha para a loja da casa paroquial com a minha mochilinha. Então terminava o serviço no meio-dia do sábado e eu ia para a roça, ficava então o final do sábado e o domingo na roça. Na segunda-feira retornava tudo de novo, né? Então foi nessa lida que a gente fez o ensino fundamental e o ensino médio. Conseguiu passar por essa etapa. E aí já entrou, assim que terminou o ensino médio, para o seminário? Como é que foi essa transição? Nesse período eu fui acompanhado pelo seminário e na época aconteceu na nossa diocese uma experiência muito bacana que era chamada experiência de comunidade vocacional. Então se reunia nas casas paroquiais, nós tínhamos 5 casas na diocese que acolhiam rapazes que desejavam ser padres. E em Divino eu fui acolhido junto com um candidato que veio de São Cândido, lá de Caratinga, e o outro de Vermelho Novo. Então nós morávamos os 3, fazíamos trabalhos na casa paroquial, como limpeza de quintal, criávamos galinha, plantávamos também lá na casa paroquial, no quintal que era muito grande. Então a gente tinha essas atividades lá também. E éramos acompanhados pelo padre. E fazíamos os encontros semestrais lá no seminário, onde a gente ia sendo acompanhado pela equipe do seminário. Bom, terminado o ensino médio, terminada essa experiência, no ano de 87 eu iniciei o meu curso filosófico lá no seminário. A gente fazia 6 meses, que eles chamam de propedêutico, que é as matérias introdutórias, né, do curso de filosofia, e depois 2 anos e meio de filosofia. Então foram 3 anos de filosofia. E aí, terminando a filosofia, eu fiz 86, 87, 88 e 89. No ano de 90, eu iniciei, então, o curso de teologia. São 4 anos. Então, são 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Terminei o curso em 93, em novembro de 93. Em outubro de 93 eu fui ordenado diácono, e como diácono fui fazer uma experiência pastoral lá na paróquia de Vargem Alegre, que fica lá a 30 quilômetros de Caratinga, Vargem Alegre entre Folhas, e fiz o meu período diaconal, a maior parte nessas 2 paróquias. Depois o padre Gersino, que é muito conhecido aqui na região, ele teve um acidente, ele trabalhava em Sacramento, eu fui transferido para Sacramento para ajudar ao padre Rino, que era um padre italiano, o nome dele era Rino Large, e eu fui ajudá-lo. Ele estava em fase terminal de câncer, fui ajudá-lo no meu estágio diaconal, fazendo aquilo que às vezes não podia. Então, assistia casamento, fazia batizados, fiz muito encerramento de meio de Maria em várias comunidades ali no Sacramento. E aí a minha ordenação foi marcada para o dia 31 de julho de 1994. Então, no dia 31, às 4 da tarde, em Divino, foi uma grande festa que eu fui o primeiro padre a ser ordenado em Divino. Eu fui o 7º filho da paróquia a ser padre, mas foi a primeira ordenação que aconteceu na cidade de Divino. E assim, né, o senhor contou, mas eu acho que uma coisa legal de se falar é o seguinte: o senhor sempre teve, durante esse período, né, porque eu acho que o principal do seminário, ele é um período de discernimento também, né? Tem muita gente que fala assim, eu não sei se eu vou para o seminário, se eu vou falar, vai, porque é lá que você vai discernir. Exatamente. E se você ficar, é mais fácil discernir sua vocação lá do que você discernir ela aqui, né? Fora. O senhor tinha, durante toda essa etapa, desde que o senhor é novo, né, mas principalmente, né, que eu falo que quando a gente pega a faixa etária de 18 anos, muda muito drasticamente. O senhor tinha o discernimento de falar assim, é o que eu quero, ou teve aquela parte de crise vocacional? Sim. Então, primeiro, antes de tudo, na minha adolescência, o desejo que eu tinha mesmo era de ser caminhoneiro ou de ser militar. Eu tinha essas 2 pretensões na minha vida. Quando eu crescer, eu quero ser militar, e depois veio aquela vontade de ser caminhoneiro. Eu achava lindo quando você via na estrada, né, aqueles carreteiros com aquelas carretas enormes, o cara sentado ali no volante. Eu falei, eu quero conhecer o Brasil todo como caminhoneiro, né? Mas depois... Isso reflete muito no que o senhor é hoje, que o senhor é um padre que gosta de viajar, uma pessoa que gosta de viajar, né? Manteve viva a chama, né? Mas quando chegou no final da filosofia, que foi no finalzinho do ano de 1989, eu estava terminando a filosofia. A filosofia é um curso que mexe muito com a gente, né? Você tem 33 disciplinas, entre elas psicologia, né, história da filosofia, filosofia moderna, filosofia da religião, filosofia política, e tem um monte de cursos que a gente faz. Então, quando chegou no finalzinho do curso, me veio a crise vocacional. Aquele momento em que eu tive que ir para casa durante as férias e
me perguntar se eu queria mesmo voltar para fazer teologia no ano seguinte, que era o ano de 1990, ou se eu ia fazer outra coisa na vida. Tá? Então passou aquele momento de crise, até porque a filosofia mexeu muito comigo, e eu lembro até hoje que não era só eu, nós éramos 3 quando a gente iniciou o curso lá no seminário, em 87, éramos 19 seminaristas, e destes, 16 concluíram o curso. É a turma mais perseverante que o seminário já conheceu até hoje, porque já éramos fruto da experiência de comunidade vocacional, que foi uma espécie de seleção que já foi sendo feito ao longo desse tempo. Né? Ali de novos sacerdotes. Exatamente. Né? Mas aí, quando nós chegamos no finalzinho do ano de 1999, a gente teve uma crise muito grande, eu e mais 2 colegas, e eu lembro que a gente foi lá para a cidade de Resplendor, fica perto de Aimorés, e um dos seminaristas era irmão do padre que trabalhava em Resplendor. E chegamos lá, a gente começou a falar das nossas crises vocacionais e do que mexia dentro da gente, e o irmão do padre foi nos ouvindo, e a gente foi passar um final de semana na casa dele. Quando chegou no domingo, a gente ia pegar o trem para Valadares, na época a gente foi de trem de ferro, até para conhecer a experiência. Quando antes de a gente pegar o trem, ele nos chamou lá na sala e falou o seguinte: olha, vocês estão em crise, e isso é muito bonito, vocês estão falando de tudo, de todos, mas não estão falando de vocês. O que Deus quer de vocês? Foi a chave para a gente começar a pensar em nós, e eu fui para minha casa, passei as férias. Quando chegou no meio de janeiro, eu já estava decidido a voltar para o seminário. E aí voltei para o seminário no ano de 90 para começar o curso teológico, foram 4 anos, e aí então fiz os 4 anos com muita convicção daquilo que eu queria. Né? E aí terminei o curso, fiz o estágio diaconal, então eu fiquei os 4 anos de teologia, mais quase um ano, porque foram 7 meses de experiência de diácono, e depois então me ordenei em 94, e já fui direto para uma paróquia que era igual Fervedor, a paróquia estava começando também, né? Foi Santana do Manhuaçu, lá perto de Manhuaçu. Então, Santana do Manhuaçu é uma paróquia ali dos seus 30 anos, então. A Santana do Manhuaçu, ela foi criada em 1992, o ano que Fervedor foi emancipado, né? No ano de 92, e no ano de 94 eu fui o primeiro padre a morar lá e trabalhar lá. Olha só. Então Isso o senhor foi 30 anos o atrás. primeiro padre a estar morando na casa paroquial de Santana do Manhuaçu. E hoje é uma paróquia grande, né? Santana do Manhuaçu é uma paróquia maior, bem grande. Né? Várias comunidades ali, a gente que ajudou a estruturar, capelas eu ajudei a construir, né? Então tem uma história muito bacana com Santana do Manhuaçu, onde ali eu fiquei 5 anos. E isso daí eu acho que é o principal motivo, né, do convite que eu trouxe o senhor aqui, é essa parte, né, de eu tenho que fazer com que o empreendimento da paróquia, tanto espiritual quanto físico, ele caminhe, porque era uma nova paróquia, então o senhor vai ter um papel fundamental ali naquela parte da fé dos fiéis. Elas vão tomar uma característica muito devido ao senhor, né, um rumo, um começo de estrada. E depois você ainda tem que fazer a parte da construção da paróquia, como o senhor disse, novas capelas, são reformas, são projetos, igual agora o senhor também está fazendo na de Fervedor, né? Como é que foi? Porque lá o senhor estava com quantos anos? 25 anos, 26 anos? 26, 27 anos. 26 anos, já com uma grande obra dessa nas mãos, né? Como que foi essa primeira experiência, assim? Então, é interessante porque no seminário a gente aprende muita coisa nos livros. Agora, quando chega na prática, a realidade é outra. Né? Os desafios são grandes, tem hora que é vontade de gritar a mãe, né? Para ajudar, que a gente fica meio perdido. Então, quando eu chego lá na paróquia, eu tive que primeiro, apesar da inexperiência, aprender a ser padre. Então, o jeito de cuidar das pessoas, de ouvir as pessoas, reunir com as pessoas, né? E o desafio maior na paróquia é o trabalhar a formação das pessoas, porque quando o padre chega numa paróquia, ele recebe uma provisão do bispo para reger, ensinar e santificar. E esses 3 ofícios do padre, sobretudo do pároco, né? Esses 3 ofícios, eles exigem muito do padre, né? Então, se ele tem o objetivo de reger, então, além de ser o padre, que é, digamos assim, o animador pastoral da paróquia, ele é também o administrador financeiro.
Então você tem que angariar fundos, você tem que propor campanhas, você tem que fazer um monte de trabalho, a própria conscientização a respeito do dízimo que os fiéis devolvem para a igreja. Então, o administrar a paróquia é como administrar uma pequena empresa, porque você tem boletos para pagar todos os dias, né? Você tem funcionário para acertar, você tem a manutenção dos próprios objetos litúrgicos, que são velas, que são vinho, hóstia, e tanta coisa que você compra, né, durante o ano na paróquia, e você tem que administrar tudo isso. Então, no início foi muito desafiante, porque eu tive que aprender a fazer tudo isso. Era uma paróquia que a gente estava começando, claro que o padre não trabalha sozinho, ele trabalha com os leigos, mas ali a paróquia também estava numa experiência nova, porque ela era uma capela de Simonésia, como hoje Fervedouro está dando os seus passos, que era uma capela de São Francisco, né? E aí, então, naquele período, eu tive que, até com a ajuda de padres vizinhos, aprender a administrar, tanto economicamente quanto pastoralmente, uma paróquia. O seu diaconato, mesmo estando lá acompanhando, não teve tanta essa experiência do lado do empreendedorismo. O diácono e o, digamos assim, o vigário paroquial, claro que ele tem o seu papel muito importante, mas ele não é diretamente o responsável. Ele vê os outros fazerem. Agora, ele tem que fazer depois. É muito diferente, né? Muito diferente. Então, a gente vê tudo como que é administrável, tudo, mas quando você é o responsável pela pessoa jurídica da paróquia, você que tem que assinar, você que é responsável por aquilo, aí as coisas mudam, os desafios são muito maiores, né? E aí, só passou esses 5 anos? Eu consegui, durante esses 5 anos, a gente, por exemplo, desmanchou uma grande capela lá num povoado chamado Santa Quitéria, e aí o povo começava a comentar, desmanchar fez isso num dia, agora construir, nunca mais vai se construir essa igreja. Então o pessoal começava, só que as pessoas de igreja mais próximas da gente diziam, não, nós vamos construir juntos, e assim a gente fez, construímos lá uma grande capela. Hoje ela é uma capela muito linda, né, lá no distrito de Santa Quitéria, que pertence a Santana do Manhuaçu. E assim eu passei os 5 anos lá em Santana, pastoreando aquele povo, aprendi a ser padre com eles, muitos erros a gente comete no início, porque a gente sai do seminário às vezes muito rigoroso, com normas pastorais, e às vezes a gente acaba perdendo mais do que conquistando as pessoas. Então algumas pessoas a gente sabe que a gente chateou, porque a gente ia sair com a cabeça muito, muito cheia de normas, mais do direito canônico do que da Bíblia, às vezes. Isso aí a gente acaba errando. Depois a gente vai aprendendo que não podemos desconhecer a norma, a lei, mas o mais importante é a misericórdia que você usa com as pessoas. E eu acho isso muito bacana, né? Sim. Eu tenho um colega, que ele é um colega empresário, ele tem 7 lojas. E ele fala o seguinte, ô Rodolfo, se você virou o ano sem ter errado nada, ou alguma coisa que você se arrependa, você viveu a sua vocação de forma errada. Porque quer dizer que você tentou pouco. Porque o tentar faz parte do seu crescimento. E qual que foi, assim, o seu compartilhar? Porque acho que quando a gente vai passando no decorrer da vida, os nossos ensinamentos vão nos auxiliando. Sim. Mas principalmente nessa fase ali que o senhor começou como pároco, numa idade tão nova, quais foram os seus principais, assim... acertos e seus principais erros que o senhor, assim, acha que poderia deixar para nós, para falar assim, eu acho que se eu tivesse feito dessa forma, por exemplo, eu não teria feito essa reforma no início, teria feito ela no final da minha passagem pela cidade de Santana, por exemplo. Então, eu acredito que uma das formas que eu acertei, né, ao fazer o meu trabalho em Santana foi ter ouvido das pessoas, durante o tempo que eu fazia estágio pastoral, as reclamações que as pessoas às vezes tinham do padre, que o padre às vezes era distante, que o padre às vezes não ouvia, que o padre às vezes não dava muita atenção pro fiel. Então, uma das coisas que eu aprendi desde o primeiro dia de padre é tentar ser o mais próximo possível das pessoas, aprender a ouvir as pessoas, né? E fazer visita a pessoas doentes, idosas. Então, sempre eu tenho isso como meta, não morre uma pessoa da paróquia sem que eu não esteja presente lá para fazer uma oração com a família. Isso então, é muito importante, né, Padre Jamil? Porque sim, muitas pessoas, é engraçado, né? Eles, antes de ter o padre como um pai, sim, eles têm medo do padre, né? Eles têm aquele receio. Eu lembro que, para mim, né, foi muito difícil estar na igreja
principalmente quando novo, na minha primeira confissão. Sim. Que ele falava assim, ó, você tem que falar isso, senão o padre vai brigar com você. Você vai chegar lá e se você não saber os 10 mandamentos, e o padre não vai deixar você fazer a primeira comunhão. E aí a gente entra naquele medo, né, tomada. E quando a gente tem esse outro lado, que a gente recebe esse carinho do padre, a gente vive uma vida de fé e uma confiança como pai, né, que o padre está lá, Sim. muito maior. Por isso que tem muita gente que acaba se afastando da igreja, que ele tem aquele receio, né? Claro. Não, é o padre, não, é o padre. Então, em resumo é isso. Eu acho que o acerto foi a proximidade das pessoas, que eu tentei ser bem próximo, e depois, quando eu saí de lá, em agosto de 99, eu lembro assim, o quanto que as pessoas choravam, as crianças seguravam na túnica, o padre, não deixa a gente não, então era aquele carinho muito grande que ficou. E o erro é aquilo que eu falei, eu acho que eu fui muito rigorista em algumas questões, sobretudo pastorais, como a pessoa batizar um filho, para o casamento, não precisaria de ser tanto, né? Claro que a igreja tem as suas normas, as suas leis, mas a lei, ela não é mais importante do que a realidade da pessoa. Bom, terminado esse período, eu fui fazer uma outra experiência desafiante. O seminário precisava de professores e eu fui convidado para fazer um mestrado fora do país. Então, eu fiz toda uma preparação com a ajuda do reitor na época, que era o Monsenhor Levi, do Dom Hélio, e eu fui fazer uma experiência de morar na Itália. Fiquei 2 anos lá na Itália. Lá eu não tinha paróquia, eu ficava por conta da faculdade e ajudava nos santuários, no final de semana, a atender confissões, né? Mas eu fui para a Itália para aprender a língua e depois começar. Em 2 meses eu estudei italiano, depois já fui para a faculdade, para a universidade, e ali eu fui fazer então os meus créditos, seminário na parte da tarde, e isso durante a semana era de segunda a sexta, na faculdade, e no sábado eu saía cedinho, junto com alguns colegas, a gente ia para os santuários para a gente atender confissão. Mas isso em Roma? Isso é em Roma. Em Roma eu mesmo? Eu morei em Roma. Lá tem um colégio chamado Colégio Pio Brasileiro, que foi criado pelos bispos do Brasil para ser um local de acolhida dos padres do Brasil que vão para lá para estudar, e esse próprio colégio, eles proporcionam o curso de italiano para o padre, e depois você vai para as diversas universidades que tem dentro de Roma, de acordo com o curso que você escolhe. Como eu escolhi Teologia Moral, eu fui para a Faculdade de Santo Afonso, chamada Faculdade Afonciana, onde ali eu fui fazer o meu mestrado. Então você tem os créditos e depois você tem que escrever uma tese de mestrado, e aí eu tive que construir tudo isso em 2 anos, e eu fiquei lá de 1999 até o ano de 2001. No ano 2000, que foi o jubileu do novo milênio, que o Papa São João Paulo II abriu a porta santa lá, eu estava presente em todos aqueles atos. O dia que ele assinou o documento Novo Milênio Neunte, eu estava presente na assinatura lá na Praça de São Pedro. Então o senhor chegou a estar conhecendo o grande São João Paulo II, o Papa que teve o maior... Eu tive contato com 3 papas, né? O João Paulo II, depois o Bento XVI e agora o Francisco, que já tive a oportunidade de estar próximo dele, sim. Então isso faz um bem muito grande. Ajuda muito grande, né? Mas então aí o senhor terminou lá, e assim que terminou... Eu terminei o mestrado no 2001, quando eu voltei, o Dom Hélio já pediu que eu fosse direto para o seminário. Então eu fui morar no seminário. O seminário eu tinha 2 funções. Eu era o administrador econômico do seminário, ou seja, a parte de economia, a gente chamava a função de ecônomo, né? Uhum. Então o ecônomo, ou seja, o tesoureiro do seminário, era eu, e eu que pagava professores, que fazia as compras, que fazia a manutenção da casa, a casa muito grande, com 52 seminaristas, mais padre, religiosa e freira. Então é uma casa muito grande, né? Então eu me tornei então o ecônomo do seminário e também o professor de teologia moral. A cadeira de teologia moral era minha. E além disso, eu ainda tinha no final de semana uma paróquia que tinha um padre muito idoso, que eu fui auxiliar esse padre. Depois esse padre completou 75 anos, deixou a paróquia nas minhas mãos, e eu ia para essa paróquia na sexta-feira após o almoço e ficava lá até no domingo à noite. Eu tinha que administrá-la, atender confissão, eu tinha que atender noivos, eu tinha que ajudar na catequese, fazer encontro de formação, tudo em sexta, sábado e domingo. Então aquela história de padre ser à toa não existe, né? Só trabalha mais que os outros. Essa é a vida boa, a vida de padre. E aí trabalha muito mais. Eu fiquei nessa paróquia por 2 anos e meio, mais ou menos. Quando foi no ano de 2004,
eu fui convidado para ser o pároco da catedral. Aí me tornei o pároco da catedral, mudando do seminário para a catedral, deixei a paróquia de Vargem Alegre, e aí, como pároco da catedral, eu lecionava no seminário e ajudava a administrar o seminário, economicamente falando, ainda estava sob a minha responsabilidade. E eu fiquei na catedral, então, no ano de 94, 95 e 96. Em 96, eu fui convidado para ser o reitor do seminário. Então, o padre Toninho, o padre Elias, que o povo todo conhece aqui, foram meus alunos. Aliás, foi eu que dei a carta para eles entrarem no seminário, porque o despertar vocacional deles foi a partir da minha atuação lá em Santana do Maior Sul, que eles são originários de Santana. Né? Exatamente. Então, quando eu estava em Roma, eu me lembro até hoje que acho que eles não entendiam muito bem o fuso horário. Então, um dia que 4 horas da manhã o telefone tocou lá no meu quarto e eu fiquei desesperado. Falei, Jesus, não é notícia boa. Eles estavam terminando as aulas deles, 10h30, 11 horas da noite, em Santana, e me pedindo, então, uma carta de apresentação deles para eles entrarem no seminário. Então, era 5 horas de diferença na época, então eles estavam terminando a aula 11 horas, mas eu estava dormindo 4 horas da manhã. 4 horas da manhã ainda. Mas foi bacana, interessante a experiência. Bom, e aí, então, eu fiquei no seminário como reitor de 2006 até 2012. E nesse período, então, a gente lecionava, ajudava nas paróquias da diocese inteira. Hoje eu conheço as 70 paróquias da diocese. 70 paróquias, né? Conheço todas elas, porque a gente ia para ajudar nos finais de semana, porque o reitor, ele não tem paróquia. Ele fica só no seminário e atende, então, o convite dos colegas. E aí eu tive essa possibilidade de conhecer a diocese toda, né? E aí, você veio para Carangola? Em 2012 eu vim para Carangola. Aí fiquei em Carangola 7 anos e meio, no Santuário de Santa Luzia, e quando eu vim para Carangola era uma paróquia única, não tinha paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela foi criada só em 2014. 2014 que ela foi criada, e aí, mas só que eu ainda continuava com Carangola e Faria Lemos junto, eram 2 paróquias para serem administradas. Então as mesmas burocracias que tinha numa paróquia grande igual a paróquia Santa Luzia, tinha também na paróquia de Faria Lemos, né? Hoje que depois, Faria Lemos tem hoje tem um pároco, né? Lá, antigamente era tudo a paróquia de Santa Luzia que atendia lá. Eram 2 paróquias atendidas pelos padres da paróquia de Santa Luzia. Isso. Né? Bom, e depois, então, em 99, eu fui transferido para Santa Margarida. Lá eu fiquei quase 4 anos. E depois de Santa Margarida, já tem 2 anos que eu estou aqui em Fervedouro. Então, a sua história, assim, como pároco, foi poucas. Foram 4. Como pároco, eu estive... Bom, primeiro foi em Santana do Maior Sul. Depois foi Vargem Alegre, depois Catedral, Carangola... Foram 6, então. Santa Margarida e Fervedouro. Só que eu tive uma experiência de ajudar um tempo em Tombos, a paróquia ficou vacante lá 6 meses, eu administrei a paróquia de Tombos por 6 meses, e também teve um período... Quando o senhor estava em Santa Luzia? Quando eu estava em Santa Luzia, em Carangola. E teve um período que eu estava em Caratinga, que eu também trabalhei na paróquia de Santa Rita de Minas. Então, somando tudo, são 9 paróquias que eu tive experiência até hoje. Mais o seminário, morei 17 anos no seminário. 7 como seminarista e 10 como padre. E assim, né, a vida vai passando, né, nesse tempo todo a gente vai aprendendo muito. Hoje, o senhor faz uma obra assim, que é muito elogiada em Fervedouro, né, inclusive para nós, eu sou da paróquia São Francisco, mas a gente está sempre participando, é uma cidade perto. Foi muito mais fácil para o senhor, né, com a experiência de saber para onde que o senhor ia, onde que o senhor ia buscar a parte de mudar a igreja, que o senhor fez uma reforma primeiro, né, na paróquia. A gente só começou a fazer, né, porque o nosso presbitério ele era muito... Agora falando da matriz de Fervedouro, né? A matriz de Fervedouro, quando eu tomei posse em Fervedouro, eu ficava olhando assim aquela estrutura que tinha no presbitério. Então tinha uma capelinha do Santíssimo muito pequenininha e tinha também uma sacristia muito pequena que acabava tomando espaço do presbitério. Então, quando eu vim para cá, até conversei na época com o Dom Emanuel, eu disse para ele, eu vou fazer uma mudança lá para a gente ampliar o presbitério.
foi quando, com a licença dele, conversando com a comunidade, a gente desmanchou aquele presbitério existente e nós estamos construindo, então, um novo presbitério. Então, foi feita a parte, digamos assim, a parte básica do presbitério, que ainda falta pintura, né, que a gente não fez, porque tem outras partes que vão ser reformadas. Quais são elas? A gente vai trocar todas as portas da matriz. As portas nós já conseguimos, são portas de madeira, de cedro, né? Então já chegaram, já foram confeccionadas próprias para ali. E também nós vamos colocar 8 vitrais, 4 de cada lado, contando a vida de Santa Bárbara, né? Então agora vai a parte da quebradeira no ato da igreja. Em 2025 agora? Se Deus quiser, vai ser em 2025. Porque a obra começou em 2024. Início de 24. Janeiro de 24 que a gente começou. Então, tivemos que parar porque a empresa que nós contratamos para confeccionar os vitrais, ela já tinha várias obras na frente e essa semana que elas entregaram, que a empresa entregou, as chamadas esquadrias, né, que é a parte da janela, e agora então que a gente vai fazer a parte de quebrar as paredes e colocar a esquadria para depois eles virem com o vidro colorido e montar então é uma empresa de longe que faz um trabalho de Pouso Alegre, sul de Minas. Sul de Minas, né? Mas o senhor está falando, né? Mas também tinha parte do salão paroquial. A casa paroquial já estava pronta? A casa paroquial estava pronta. Eu só fiz umas modificações lá de aproveitar uma sala que estava inútil e eu a transformei num quarto e tinha um banheiro que havia sido construído no intuito de fazer ali o escritório paroquial. Eu coloquei aquele banheiro no quarto e aí acabei fazendo uma suíte para visita, né? Então foi uma mudança que a gente fez na parte estrutural da casa paroquial. Agora o salão estava ainda no piso grosso, paredes todas sem embolso, então o segundo andar a gente terminou, nós conseguimos construir, né, 4 salas para catequese, tem uma despensa, uma cozinha já muito bem montada. A catequese era feita na escola, né? A catequese era feita na escola. Então agora nós já temos a catequese no salão paroquial. E o salão superior, que é o salão mesmo maior, a gente já conseguiu então fazer toda a parte de estrutura de embolso, a massa, né, que foi colocada na parede, lixar. Então agora a parte da estrutura, antes da pintura lá do salão também já está pronta. E por último agora conseguimos colocar o guarda-mão inoxidável, ficou muito caro, porque é muitos metros corridos, né, que são os guarda-mãos que a gente faz para que as pessoas tivessem segurança ao subirem para o salão paroquial. Esse lado, né, depois nós vamos falar também sobre o caminho de fé que o senhor está direcionando, né, os fiéis da paróquia, mas esse lado que o senhor está fazendo, eu acho ele muito bacana porque o senhor está criando uma conscientização do povo na construção da própria paróquia, né? Mais cedo nós conversávamos sobre uma paróquia de um amigo e nessa paróquia ele falava da dificuldade que ele tinha porque foi uma paróquia que foi construída com recurso de fora. Diz ele que eram padres holandeses que traziam dinheiro e aí depois que esses padres saíam, porque eles tinham uma facilidade muito grande de trazer recursos para cá, de doações de lá, o povo não tem a conscientização para pegar e manter o recurso para deixar só as obras da paróquia, deixar a paróquia funcional, né? E o senhor está criando no povo da paróquia, no povo paroquiano, uma característica de cuidado. Vamos construir a nossa matriz, vamos construir o nosso salão paroquial, vamos estruturar tudo, né? Isso é muito bacana, né, da gente falar, porque eu acho que faz uma parte muito grande, principalmente na gestão das pessoas, né? De colocar pessoas certas na hora certa, quando que a gente vai pegar e vai fermentar nela esse desejo, falar, nós estamos precisando disso aqui agora, vamos fazer um evento. O senhor mesmo já fez dois eventos, né? De bingo, no dia de São Cristóvão? São Cristóvão, último domingo de julho. Isso. São vários eventos que fazem, né? E o senhor, disso daí, nessa parte de gestão de pessoas, o senhor tem algo assim que falaria para nós para auxiliar? Então, veja bem, o Fervedouro ele tornou-se um município emancipado em 1992. E durante 30 anos o sonho do pessoal era que aquela cidade emancipada também se tornasse uma paróquia. E aí a gente sabe que os padres que trabalharam dentro da paróquia
de São Francisco, eles fizeram um trabalho muito bonito, né? Porque a gente sabe que cuidar de duas cidades com as comunidades que existem não é uma tarefa muito fácil, é uma tarefa muito difícil. E eles fizeram tudo que puderam, inclusive a construção ali da casa começou na época do Padre Sebastião, depois do Padre Toninho deu prosseguimento, o Padre Elias, né? Então todos eles deram a sua contribuição, a gente pegou o bonde andando, né? Então a parte estrutural dos fundamentos ali foram feitos com os outros padres, a gente só continuou o trabalho. E a gente sabe o esforço que eles tiveram, agora só que o sonho, então, do fervedorense era se tornar paróquia. E esse sonho se tornou realidade, então, em dezembro de 2022, quando o Dom Manuel criou a paróquia. E aí, então, agora nós estamos com 2 anos de existência de paróquia. E aí, assim, a gente percebe que há um esforço muito grande dos paroquianos de construir junto à paróquia, né? Então, eu não encontro, assim, resistência, dificuldade por parte dos fiéis, porque é o sonho deles que está sendo realizado. Que né? facilita então, muito, né? Isso aí, a gente sabe que quando você pergunta, por exemplo, do recurso econômico, a gente constrói muito com o dinheiro das ofertas, dos dízimos, dos fiéis, e com essas promoções que são feitas periodicamente, que auxiliam bastante também nos gastos, porque, como eu disse, paróquia é uma mini empresa, que todos os dias você tem boleto para pagar. Então, a gente vai pagando e os fiéis, eu vou mostrando para os fiéis onde que está sendo empregado o dinheiro também. Né? Isso então, é importante, né? Isso é importante as pessoas saberem que o dízimo, a oferta que ele está doando, está indo para aquela finalidade. Além da finalidade de estrutura física, né, de salão, de igreja, a gente investe muito também na formação. Formação. Quando nós trazemos, por exemplo, um assessor de fora, igual o final de semana passado, veio o Mariano lá de Belo Horizonte para trabalhar o conteúdo da campanha da fraternidade. Então a gente gratifica o assessor, paga a gasolina dele, então isso tudo é com o dinheiro dos fiéis. Dinheiro dos fiéis. Sim. E como que o senhor pega, né, agora uma nova paróquia, a fé dela, e vai fazer com que aquilo se torne próprio, né? Que cada paróquia tem a sua forma própria de viver, de existir, de viver, porque ela deixa de ser capela de São Francisco e passa agora a ser a paróquia de Santa Bárbara, uma outra identidade, ter ela sua própria identidade de fé. Como que o senhor estruturou? Veio ali de um período curto, né, do falecimento do Padre Douglas, que durou só 3 meses, que tinha começado um projeto, mas então o senhor pega ela muito recém ainda, né? Órfão ali. Então, eu peguei a paróquia num estado de luto, né? Porque, apesar de serem apenas 3 meses, o Padre Douglas deixou uma lembrança muito bonita no coração dos fiéis, né? E aí, ao chegar, eu peguei a paróquia de luto e a gente já entra direto na celebração da Semana Santa. Então, eu celebrei a Semana Santa com eles, revivendo toda aquela história da vida, paixão, morte e ressurreição. Eu acho que foi até providencial da paróquia ter recebido a mim como o primeiro pároco de Fervedouro, porque o Douglas era vigário paroquial, mas quem administrava era o Padre Elias, lá de São Francisco, né? Então, quando eu assumi a paróquia como primeiro pároco, a gente sabe que a fé não depende da gente, a fé é um dom de Deus. Sendo a fé um dom de Deus, a gente sabe que o padre, o catequista, o pai de família, nós somos apenas os instrumentos, mas quem realiza essa obra é o próprio Deus. Quem somos nós para termos a pretensão de a gente contribui dando um direcionamento, quer dizer, quais são os cursos de formação que a gente propõe. Então, a gente forma coroinhas, a gente forma ministros da Eucaristia, a gente forma a liderança da paróquia, e nós vamos formando grupos e pastorais, dando então uma direção, né, tendo uma meta para que as pessoas possam então se construírem enquanto membros de uma comunidade paroquial e, sobretudo, ajudando-os a compreender que nós somos uma comunidade de comunidades. Hoje, Santa Bárbara tem 16 comunidades, né? A matriz, mais 2 urbanas e 3 rurais, que uma não tem um privilégio em relação à outra. A forma como a gente atende a matriz, a gente tenta também atender todas as comunidades da paróquia com o mesmo carinho, com o mesmo apreço, com o mesmo incentivo e, sobretudo, né, com as mesmas cobranças também que a gente faz para a paróquia caminhar e crescer juntas. O objetivo sempre é estar ali ajudando as pessoas a entenderem que nós não podemos quebrar a unidade paroquial. Isso é o
mais importante. Tem comunidades que são mais fervorosas que a outra, né? Com certeza. Tem uma característica muito grande. Depende do número de fiéis, depende da consciência daqueles que estão mais à frente. Então, dentro de qualquer paróquia que você vai, você sempre vai encontrar uma comunidade dentro da paróquia mais animada, mais responsável, e a outra que está ainda dando passos nessa direção, mas que às vezes não é tão animada ainda, às vezes não é tão incentivada, mas aos poucos vai chegando lá. Vai chegando e Sim. tem a comunidade de São Roque, é uma comunidade grande, né? Sim. Tudo que faz leva muita gente para lá, né? A gente tem várias comunidades. Tem umas que são menores porque o número de fiéis é menor, né? Mas são comunidades que estão em sintonia com a paróquia. E tem outras que são comunidades maiores. O São Pedro, por exemplo, desde quando eu cheguei, eu vi a possibilidade de ter um atendimento dominical. Então, em vez de ser um culto dominical, lá a gente tem missa todo domingo. Assim como na Matriz tem 2 missas no domingo, São Pedro também tem missa todo domingo, às 4 horas da tarde. É uma comunidade grande, né? E as outras comunidades, atendimento uma vez por mês. Né, a gente pega essa parte de comunidade ser mais fervorosa, de ter mais missa, e quando a gente fala assim sobre o distanciamento, né, do pároco, a gente fala sobre essa parte assim, tem os pedidos. Por que na minha capela não tem missa todo domingo? Uhum. Ou poderia fazer 2 vezes no mês? Sempre tem aqueles pedidos, porque, igual o senhor falou, você faz uma administração da paróquia, o senhor está lá trabalhando, é muito serviço, é muito trabalho, só que também tem a parte do seu tempo, Sim. que tem que ter essa gestão dele para atender todo mundo, né? Uhum. É confissão, igual o senhor fala, tem que parar para atender confissão. É um padre para que 7 mil, 8 mil pessoas, muita gente, né? Gente. E as pessoas têm essa dificuldade, né, de às vezes falar assim, nossa, eu precisava mais do padre aqui. Por que eu chamei o padre não veio para celebrar o aniversário do meu filho? Eu não sei se eles chamam para aniversário do filho. Não, eu até assim, em Fervedor eu não tive essa dificuldade, não. Quando cheguei, que eu vi o primeiro mês de abril de 2023, eu conheci toda a paróquia durante o mês de abril. Eu celebrei a Semana Santa, depois fui conhecer todas as comunidades, e ao conhecer as comunidades eu percebi assim, que a estrutura lá de São Pedro era uma estrutura que exigia um atendimento maior devido ao número maior de fiéis, né? Então eu já tinha proposto, em São Pedro eu vou celebrar todo domingo, e nas outras comunidades uma vez por mês. E as pessoas não reclamaram, não, ficaram muito satisfeitas, porque a gente tenta, por exemplo, eu não marco 2 missas no mesmo dia, eu marco só uma missa. Hoje, por exemplo, eu tenho missa lá no Capanema, então às 5h30 da tarde eu já vou para lá e vou celebrar. Depois tem pessoas que querem conversar comigo, eu estou lá o tempo todo, enquanto eu não termino de atender o último eu não venho embora, então eu fico lá por conta da comunidade. Isso é muito bom, e né? Isso faz um bem muito grande, coisa que os outros padres, eles não tinham condições de fazer, porque eles atendiam 2, 3 comunidades por dia para dar conta. A gente sabe o tanto que eles trabalharam, se esforçavam, e eles não tinham tempo. Mesmo na Matriz, quantas e quantas vezes uma pessoa precisava de conversar alguma coisa com o padre, uma questão pastoral de casamento, de batizado, e ele saía correndo, não tinha nem tempo de atender, né, devido ao acúmulo de trabalhos, né? Então hoje não, hoje a gente tem esse tempo para atender as pessoas. E agora também tem um seminário Agora a gente tem um seminarista que terminou o curso teológico e ele veio fazer o seu estágio pastoral aqui. Então ele vai me ajudar muito com os encontros, com as reuniões. Vai ser ordenado diácono, né? Vai ser ordenado diácono dia 26 de abril, que é o Jean, que veio lá de Ubaporanga. Então agora ele é uma força maior que a gente tem na paróquia para ajudar. E como que ele auxilia o senhor hoje na paróquia? Então, por enquanto ele chegou, tem 15 dias apenas, né? Ele está conhecendo primeiro as comunidades. Agora, a partir de março, nós vamos fazer uma agenda separada. Eu vou agendar as missas nas comunidades e ele vai agendar encontros, tanto na cidade quanto em outras comunidades, encontro com as famílias, com os jovens, com as crianças, e ele vai fazer o trabalho pastoral dele. Bacana. Eu falo que a igreja é algo que forma pessoas, né? Forma pessoas para o mundo. Sim. Na forma de lidar, porque toda hora você tem envolvimento com gente e é difícil lidar com pessoas, são vários temperamentos juntos, são várias dificuldades ao mesmo tempo. No grande viés, às vezes, é feita uma caridade, né? Porque as pessoas fazem o auxílio à igreja, o auxílio à paróquia, às capelas, como uma obra de fé, né? Claro. Que tá ajudando.
E tem muita gente que é sentido, tem muita gente que qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa fica triste. E a gente está lá trabalhando com esse tipo de público, ajuda nós para um crescimento pessoal, mas também para lidar com novas pessoas e com novas dificuldades, inclusive dentro da nossa própria família, né? Sim. Muitas das coisas que eu aprendi na igreja, eu falo que se aplica mais no uso dentro da minha própria casa, Claro. de como que eu lido com meus pais, a forma que eu vejo, né? Eu sempre fui um adolescente muito tranquilo. Minha vida, eles falavam que eu era o rei da paciência. Porém, né, com essa paciência toda, quando a gente começa a criar um pouco mais de compromisso dentro da casa, a gente vê que a gente não tem tanta paciência assim. Sim. E muita coisa que eu aprendi na igreja foi fundamental para lidar. Por exemplo, entender qual que é o temperamento de cada um lá em casa, né? O temperamento do meu pai, sendo um cara muito sério, porém tranquilo, mas que é as coisas muito certas. Minha mãe sendo uma pessoa muito melancólica, muito sentida, que eu não poderia falar de qualquer forma com ela, né? Então eu acho que quando a gente aprende na igreja, a gente traz para o mundo e traz hoje, né? Eu Claro. trabalho com 6 pessoas aqui, cada um de um jeito diferente, né? Então Sim. tudo aquilo que a gente aprende, a gente consegue aplicar dentro do nosso próprio serviço, dentro da nossa própria família. E se tem uma coisa que eu trago para mim, eu acho que é importante, é a sabedoria que vem de Deus. Porque é nela que a gente consegue achar respostas e recursos para lidar com tudo. Com Né? certeza. E o Senhor é um homem que, além da sabedoria, estuda muito. Eu assustei, né? Eu gosto muito de ler, mas quando eu entrei dentro de uma biblioteca que o Senhor tem lá na sua casa, era aquele eu banho gosto de muito livro, de- né? Eu falei, meu Deus, eu tô nem no começo ainda. Então, o padre, ele é pai. E o pai, ele ensina, ele educa, ele reprime também, né? Porque tem as repreensões que você tem que fazer. E dentro da pastoral, a gente encontra os mesmos desafios que é encontrado numa família biológica, porque se tem lá um animador de comunidade que às vezes é mais temperamental, o temperamento é mais forte, já tem o outro que é muito mais lento, você tem que estar quase empurrando. Então, assim, o animador de comunidade, os animadores de pastorais, eles estão todos interligados com o padre. Então, e surgem os conflitos, que às vezes eles não sabem como resolver sozinho. Falei, padre, me dá uma opinião, o que eu faço isso aqui? Então, eu sou um dos poucos padres que o meu telefone ele é público, o número do meu telefone. Então, eles têm acesso até via WhatsApp, mandam mensagem, e normalmente eu não demoro muito a responder, e sempre eles, ao perguntarem, ao tomarem uma opinião, eu estou sempre em sintonia com eles para a gente trabalhar junto. E eu estou plantando essa ideia, né, no conjunto dos animadores de comunidade, que a gente vai trabalhar junto. Então, eu em sintonia com eles em sintonia comigo, para a gente fazer, então, um trabalho junto e dentro dessa construção, a gente construir, então, a paróquia dentro daquilo que a própria igreja nos orienta, o próprio Papa Francisco nos orienta, né? O próprio plano de pastoral da diocese nos dá a meta como seguir. Estudar muito, rezar muito, são 2 fundamentos básicos, né? Teria algum livro ou filme ou algo que o senhor assim falava assim, ó, eu indico você pegar tanto para sua família quanto para sua empresa, ler determinada obra? Por exemplo, Padre Silas, ele mandou eu ler um livro de um monge do Frei Anselmo Grum. Qual que é o nome do livro? É uma das obras mais famosas dele. O Guru tem uma infinidade de livros, eu tenho vários deles. É um que ele fala sobre a vida monástica aplicada na empresa. E ele mudou muito. Eu esqueci o nome do livro agora, mas ele fala sobre a vida monástica aplicada na empresa. Na empresa. Né? Como que você vai trazer aquela característica de uma vida disciplinada, pois eu acho que a gente comete muitos excessos, né? É tipo, não sei se é Poder dos Monges, eu tenho o livro. Isso, e ele traz essa característica para dentro da sua empresa. Você tem que ser uma pessoa, primeiramente,
que leva seu trabalho a sério, de uma forma séria, e leva seus tempos de descanso de uma forma séria, né? Porque às vezes a gente não descansa e isso leva a gente a várias frustrações na nossa vida, né? Porque a gente não pensa, a gente entristece, a gente acha que não está dando nada certo, porque a gente não tem um descanso adequado, a gente dorme mal, a gente come mal, e é muita coisa que acontece. E ele fala de tudo. O meu reitor me ensinava algo que eu tento colocar em prática na vida. E, ao mesmo tempo, eu ensinei muito os meus seminaristas. Ele dizia que um padre, para ele se realizar como padre, ele tem que ter 3 amizades fundamentais. A primeira amizade do padre é com Deus, através da oração, da celebração dos sacramentos, do atendimento às pessoas. Então, a amizade com Deus é a primeira amizade que o padre tem que ter, né? Segunda amizade é a amizade com o povo. Eu não posso ser um burocrata que saio da casa paroquial, entro na sacristia, não tenho relacionamento com as pessoas. Hoje o Papa Francisco fala de o pastor que tem que ter cheiro de ovelhas. Então essa é a segunda amizade. E a terceira amizade fundamental para a vida de um padre é a amizade com os outros colegas e com o bispo. Eu não posso viver sozinho, né? Eu tenho que lembrar que eu faço parte de um presbitério, e fazendo parte do presbitério eu estou em comunhão com outros padres, então eu ajudo e recebo ajuda dos outros colegas para a gente viver ali, né, o nosso trabalho ali dentro da igreja, né? Bom, você me perguntou sobre um livro, me vieram vários livros na cabeça, mas um dos livros que marcou muito a minha vida, que eu acho que vale a pena para todos os tipos de vida, tem um livro do Francis Collins. Ele foi o responsável de pesquisar, junto com a equipe, o genoma humano, e ele escreveu um livro com o título A Linguagem de Deus. Parece quando você pega pelo título, você não tem muito interesse, mas assim, quando ele junto com a equipe dele, ele descobriu a fazer então digamos assim, o mapeamento genético do ser humano. Ele ficou, como diz o povo, de queixo caído, de ver assim a perfeição que é a vida humana, a perfeição que é a pessoa humana. Então esse livro é um dos livros que eu li que marcou muito a minha vida, né, chamado A Linguagem de Deus, de Francis Collins, um norte-americano que ficou responsável de fazer o estudo do genoma humano. Quando eles terminaram de fazer o mapeamento humano, ele foi apresentar o trabalho junto com a equipe, e na época Bill Clinton era o presidente dos Estados Unidos, e quando Bill Clinton ouviu toda aquela explicação do genoma humano que caracteriza, né, a humanidade, que identifica o ser humano enquanto ser humano, o Bill Clinton falou assim: sim, agora então com esse estudo dá para a gente entender a linguagem de Deus. Foi quando ele ouviu essa expressão, ele ficou até meio revoltado na época. Ele falou: como é que ele mistura ciência com fé? O cara vem colocar Deus aqui no trabalho científico sério. Mas aquilo começou a mexer com ele, e por ser médico, ele começou então a perguntar aos pacientes que ele atendia se o paciente tinha algum tipo de fé. E quando o paciente dizia que tinha, então ele começou a fazer tratamento das pessoas que tinham relação com Deus e daquelas que não tinham relação nenhuma. Então ele percebeu assim o quanto que o aspecto fé, independente da religião, seja ela cristã, seja ela muçulmana, seja ela, não interessa qual, né, animista, independente da religião, ou seja, se a pessoa tem de fato uma capacidade de uma abertura para o transcendente, para o superior, que é Deus, ele percebeu que há um efeito maior além dos medicamentos que a pessoa recebe. E isso fez então com que ele também, no final da história toda, se declarasse um religioso, porque ele percebeu que a religião não é um apêndice, eu posso ter ou não posso ter. A religião, ele diz que é necessário para que a vida da pessoa seja uma vida equilibrada. Bacana. Não, né? é papo só de padre, né? Não é papo só de padre, né? Tese científica hoje, né, em várias universidades. Eu acho que eu não sei se foi num comentário desse livro, eu nunca li, mas eu já vi, acho que num comentário dele, que fala que quando a pessoa ela leva uma vida orante, onde com apego,
né, igual o senhor disse, na transcendência ao superior, ela desenvolve parte do lobo frontal dela que auxilia ela, Claro. né, em O ser tudo. humano ele não é só razão, ele não é só estrutura biológica, não é só estrutura física, né? O ser humano ele é um ser, digamos assim, matéria e espírito, né? Não é matéria e espírito, matéria e espírito, Matéria e ou seja, ele é corpo-alma, né? Então é um ser. E a própria psicologia, a psiquiatria vai estudar muito essa questão do comportamento, né? Em que nós vamos nos conhecendo à medida que a gente vai conhecendo também o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso ser, o nosso existir, que vai além da aparência física. E a aparência física ela é uma espécie de reflexo daquilo que você é. Quando você encontra com uma pessoa de manhã, se ela está muito... com o rosto muito rígido, muito franzido, você sabe que ela não está muito bem. Mas quando ela está muito sorridente, você sabe que ela está bem consigo mesma. Então, o corpo é uma espécie de reflexo daquilo que o ser Rodolfo, o ser Jamir está vivendo naquele momento. Ótimo. Perfeito, né? Perfeito isso daí. Eu acho que a gente pode pegar e trazer isso daí muito para a nossa vida mesmo. Igual o senhor falou, quando a gente começa a pensar que nós não é apenas material, não é apenas algo, um objeto no mundo, né? Sim. Que não é só trabalhar e fazer dinheiro e descarta tudo que envolve a nossa volta. Quantas vezes a gente vê a gente descartando família, descartando os próprios sentimentos, né? Eu acho que é o pior quando a pessoa descarta o próprio sentimento dela. Ela se perde na vida, ou ela se entrega a vícios. Eu acho que é o pior na vida dela. E quando ela começa a tomar essa razão na vida dela, ela muda tudo. Com certeza. Todo passo, né? Foi aquilo que eu disse que eu estava lendo no livro do Frei Anselmo Grun. Como que a vida de fé, como que a vida espiritual, ela é extremamente importante, não do seu sucesso financeiro, mas ela é do seu sucesso de obra de vida, porque a gente aqui, eu falo como um grande cuidador daquilo que é de Deus, pertence a Deus, né? Então, a época que a gente vive é a época da gente cuidar daquilo que é de Deus dentro do nosso pedacinho, que seja numa empresa, que seja numa fazenda, a gente está apenas cuidando. E a gente vai entendendo isso, a gente vê que a forma que nós trabalhamos serve para nós trazermos a nossa família, somar para algo melhor. E eu e minha noiva, né, a gente se dá muito bem. E aí, uma das coisas que a gente sempre fala, né, que a gente pretende casar é: eu não tô aqui para te prejudicar. Eu tô aqui para somar com você. Eu não estou aqui à espera de você me fazer feliz. Estamos aqui para compartilhar nossa felicidade um com o outro e ajudar um ao outro a superar as dificuldades, a melhorar. E isso também, né, vem da parte da minha família, né? Minha família sempre cresceu com isso de ser uma família muito unida entre nós que somos irmãos, meu pai e a minha mãe, de não ser aquela... cada um pro seu lado. Às vezes a gente, quando erra, a gente erra porque a gente mesmo vira as costas um pro outro, né? Quantas vezes que eu já fiz várias burradas. Meu irmão é um grande exemplo de uma pessoa inteligente. E aí minha mãe sempre fala assim: por que você não perguntou, Rodrigo? Mas era a gente querendo dar aquele passo sozinho, né? Deixar a pessoa de lado. Então, trazer essa ideia para a vida nossa, que nem tudo é material, nem tudo é posse, nem tudo é algo... um objeto na nossa vida, faz uma diferença muito grande. Né? Duas coisas a gente tem que aprender na vida. Primeiro, que a gente não nasceu só para viver. Nós nascemos para conviver. A convivência é o grande segredo da vida do ser humano, né? Depois, Deus não nos criou apenas para existir. Ele nos criou para coexistirmos. Ou seja, nós coexistirmos uns com os outros, com as obras criadas, com tudo. Até é muito bonita aquela a gente está vendo esses dias do livro do Gênesis, né? Então, lá no livro do Gênesis, quando Deus faz, né, na expressão da sua palavra criadora, que ele vai criando tudo, e depois no sexto dia ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele coloca o homem como administrador da obra criada.
né? Crescer e multiplicar e dominai a terra. Esse domínio que Deus dá ao ser humano, infelizmente muita gente vê isso como um domínio de destruição. Hoje a gente está passando aperto aí porque a gente sabe que o desmatamento, as mudanças climáticas que estão acontecendo, todas elas são mudanças complicadas, né? E provocadas, claro, pela ação predatória do homem, né? Mas então, quando a gente toma essa consciência que nós nascemos nós fomos criados para coexistir, e a gente só encontra sentido na vida quando nós convivemos com as pessoas, aí é outra coisa lá. A gente aprende, de fato, o sentido da vida. Ótimo. Então, eu acho que a gente está fechando 1h10, a gente pode terminar, vai ficar o convite para o senhor vir mais, contar mais histórias de padre, né? Esse que padre tem muita história. Eu acho que agora, hoje, o senhor veio, se apresentou, contou, falou dos novos projetos, mas vim agora para falar um pouquinho sobre história de padre, né? Sobre tudo aquilo que o senhor gosta de fazer, gosta de pedalar. Teve a parte que o senhor passou muito tempo no CTI, sim, ano passado, né? Então, história de padre, né? Vamos ficar com o convite. A gente fez um resumo, né, do início até nos dias atuais, são 58 anos de história. Gasta tempo. E depois de 58 anos de história, já tem muita história para contar, né? Então, aquilo que de fato ajuda as pessoas, a gente espera ajudar quem vai nos ouvir nesse podcast, poder então conhecer um pouquinho mais, né, de uma pessoa humana que tem qualidade e tem um monte de limites também. Com certeza. Então foi um prazer, fica o convite para uma próxima. Se Deus quiser. Grande abraço, sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. E, gente, temos um patrocinador ali, né, o Gustavo, que esteve aqui falando para nós sobre o café. Vou deixar para vocês o link dele aqui no Instagram, para vocês poderem entrar em contato. Café de excelente qualidade, o cara conseguiu o 7º lugar na torra de café no Brasil todo, e vai ser algo ali que vocês vão, para quem gosta de café, que hoje em dia, ele mesmo falou que café hoje em dia é um lifestyle, é um estilo de vida. A pessoa que está procurando tomar café está procurando algo bom. Vocês podem me procurar e ter um café de qualidade. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado.